E estamos aqui em mais um episódio do quadro Maternidade Sem Filtros. Gente, como eu estou amando fazer esse quadro, porque eu estou tirando todas as minhas dúvidas, compartilhando as minhas dores com os maiores especialistas aqui de Belém do Pará e dando oportunidade para que as mamães de plantão também fiquem por dentro sobre tudo que é importante nessa fase tão especial da nossa vida. Hoje estamos aqui com a doutora Leidiane Ramos, ela que é nutricionista materno-infantil e hoje vai esclarecer várias dúvidas pra gente. Doutora, primeiro, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Esse aqui é um bate-papo leve, aberto e o que a gente quer mesmo é tirar dúvidas das mamães de plantão. Muito obrigada por aceitar. Kátia, muito obrigada pelo convite, é uma grande alegria. Parabéns pelo quadro, acho que esse quadro vai chegar ao coração de muitas mães que levam a maternidade, às vezes, de maneira pesada, são tantas informações, então esse programa teu é muito abençoado. Obrigada, doutora. Isso é muito importante, muito interessante. Hoje, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a muita coisa e a gente acaba que se confunde, né? Porque são tantas informações e aí a gente acha que é certo uma coisa, depois já vê que é errado. Mas eu acho que o primeiro de tudo é: engravidou, junto com essa gravidez já veio uma fome louca, pelo menos comigo tá sendo assim. Gente, eu desde o meu positivo, eu tô com muita fome. E a gente tem que entender que o comer não é o se alimentar adequadamente para nutrir esse bebê e essa mãe. Então, quais são as primeiras dicas que você dá para essa mãe que tá grávida e que precisa se alimentar e se nutrir? Kátia, a gente precisa primeiro identificar o porquê dessa fome exagerada. Porque quando se descobre a gravidez, vem junto, às vezes, uma ansiedade, né? O comer também pode ser emocional, então a gente precisa observar o motivo que leva a você comer e o que você come, né? Porque muito se confunde de comer em quantidade, mas não em qualidade. O que você precisa agora e o que o seu bebê precisa agora é de nutriente, é de comida de verdade, né? Eu brinco que é comida, daquelas comidas que os seus avós sabem quais são. Não é aquelas comidas que hoje você mostra, isso aqui é industrializado, é ultraprocessado, rico em açúcar. Se a gente for perguntar para os nossos avós, eles não sabem o que é. Então é comida de verdade vinda da natureza. Então nesse momento a alimentação ela é extremamente importante. E a gente sempre pensa no nosso bebê, eu vou pensar nele, na saúde dele quando ele nascer, vou pensar no ambiente quando ele nascer. Mas a primeira casa ele já mora, que é em você. Então você precisa arrumar a casa, fornecer para ele todos os nutrientes que ele precisa, que o bebê precisa para crescer e se desenvolver. Nossa, vai dar um senso de responsabilidade absurdo, né? Pensar que a primeira casinha é essa que tá aqui. E eu, por exemplo, tenho cometido vários erros, porque sobre a questão do doce, principalmente, daquela vontade de comer. Então eu sei que eu tô me obrigando a comer mais frutas e verduras, mas ao mesmo tempo parece que só dá aquela saciedade quando vem o chocolatinho, quando vem uma torta. Então uma coisa que eu queria muito te perguntar, de que forma isso realmente pode interferir negativamente ali no bebê? Porque a gente sabe que essa memória já começa aqui desde o útero, né? O paladar do bebê, você sabia, Kátia, que começa a formar dentro da barriga, na gestação? Então, eu queria saber mais sobre esse assunto. Isso é verdade. Existe um estudo, né, depois quando a gente vai procurar, que foi feito ultrassom, né, fez um teste com três grupos. A primeira mãe foi oferecida uma cápsula com cenoura, a segundo grupo de mãe uma cápsula com couve e o terceiro grupo de mães uma cápsula sem nada. E foram fazer ultrassom em tempo real e eles detectaram que bebês das mães que consumiram a cápsula com cenoura sorriram na ultrassom. Nossa. Que comeram a cápsula de couve, eles fizeram careta. Então, só para você ver o quanto que a nossa alimentação influencia na saúde de maneira geral, a curto, médio e longo prazo e também na formação do paladar. Não é o que eu vou oferecer na introdução alimentar, é o que eu já como desde a minha gestação. Tem algumas mães, como eu, né, que falam, não, meu filho até 2 anos, 3 anos não vai ter contato nenhum com açúcar. Mas caramba, depois que sair da barriga, beleza, o neném já vai estar totalmente adaptado a essas coisas que eu mesma estou ingerindo. Então a gente precisa realmente ter esse cuidado. E outra coisa também, tá bom, comecei a comer aquela comida da vovó, como você falou, né, aquela comida saudável, que é o feijão com arroz, a carne, o frango, a verdura, a salada. Tem uma questão aqui de um prato, né, que eu até queria entender sobre quantidades, mas não é só sobre mudar essa alimentação, para quem não tem essa alimentação aí já mais organizada. É também sobre peso, sobre quantidade, porque eu também cometi esse erro, né? Tá bom, tô virando a chave, mas eu tô batendo aquele pratão enorme
E o meu médico, o meu obstetra, me chamando muita atenção porque eu tô engordando mais do que deveria. Então ensina a gente a montar aquele prato assim, sadio, saudável na medida certa. Eu sempre falo que um dos grandes mitos que a gente tem na gestação é de que a mãe precisa comer por 2. Na verdade, ela não precisa comer quantitativamente por 2, ela precisa se nutrir por 2. Então, o prato ele pode estar assim em volume, mas não ter uma diversidade de nutrientes por não ter cores. Às vezes o teu prato tem metade de arroz e carne, mas cadê as cores que é importante ter? Cadê o carboidrato de boa qualidade, a proteína de boa qualidade, a verdura, os legumes, as frutas? É isso sim que a gente precisa para nutrir. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Cada prato que você pega, Kátia, é a oportunidade que você tem de oferecer nutrientes para o seu filho. Então, eu sempre parto da consciência de o que você está colocando aqui, ele vai ser para você, mas é uma oportunidade que você tem de nutrir uma outra vida. Está nas tuas mãos. Existe uma teoria, que é a teoria de Doherty, que ele fala que os primeiros 1000 dias de vida do bebê é fundamental para o desenvolvimento de doença ou de saúde, a curto, médio e longo prazo. Então, quando eu penso uma criança que já é obesa, que é hipertensa, que tem diabetes, eu tenho que investigar como foi o histórico dessa gestação, porque parte desses primórdios. E ele fala, David, ele fala não necessariamente nestas palavras, mas ele diz assim, quer pensar em saúde pública, comece pensando na gestante. Ali é a origem. Então, é fundamental que a gente pense em qualidade e não necessariamente em quantidade. E essa quantidade, ela é de gestante para gestante porque a gente vai avaliar as suas particularidades. Mas normalmente é aquilo, eu tenho o tal do carboidrato, ele não é o vilão sozinho ali. Se ele tiver o carboidrato com a proteína e com os legumes, ok. Com certeza. Né? Pode fazer uma alimentação saudável sem ter essa questão de retirar completamente. Então, o que é importante é isso, inclusive, vou deixar aqui também as redes sociais da doutora Lidiane, porque o que vocês precisarem, ela já se colocou à disposição para tirar dúvidas via direct. Então, só fala aqui pra gente, por gentileza, nas suas redes sociais, doutora. Então, o meu Instagram é NutriLeidiane Ramos, no link da bio também encontra meu contato, tá? Pode ficar à vontade, no direct também tirar algumas dúvidas, estou à disposição. O que é maravilhoso é isso, a gente ter alguém seguro, porque hoje tem chat GPT para tudo, tem. Mas nada como a gente estar com uma profissional que é da área, que consegue realmente entender a nossa necessidade e o que é mais importante também, falar abertamente aqui sobre mitos, sobre curiosidade. Eu tenho muita curiosidade sobre essa questão dos desejos. Então, graças a Deus eu ainda não tive, né? Só tô tendo fome mesmo. Mas a questão dos desejos, tem grávida que tem desejos assim absurdos, quer comer terra, quer comer sabão. E aí eu lhe pergunto, isso é real? Isso é invenção de cabeça de grávida? Por que isso acontece, doutora? Existe esses desejos que a gente chama de comer substâncias não nutritivas. Comer sabão, barro, tijolo, que isso se chama pica-malácia, né? Isso tem algumas explicações. Por exemplo, deficiências nutricionais pode estar relacionada, questões hormonais, até a questão emocional. Então ele precisa ser investigado, porque existe, mas não é esperado que se tenha. Precisa avaliar de fato quais são as causas que estão levando essa gestante a ter esse desejo de comer essa substância. Então é real. É real. Chocada. Gente, quando vocês encontrarem uma mãe comendo terra, barro, ajuda essa pessoa, ela não tá muito bem. Ela tá precisando de nutrientes e de um abraço, vem cá. E falando nisso, né, sobre um abraço, vem cá, a gente sabe que as pessoas, de um modo geral, costumam comer suas emoções, mas as grávidas têm muito mais emoções para querer ali, quer dizer, para deixar aquela dúvida, né? Tô com fome mesmo, tô comendo por 2, tô comendo porque tô grávida, ou eu tô em uma crise ali emocional e nada vai me saciar. Tem algum tipo de alimentação ou algo que seja permitido essa gestante tomar como uma suplementação que dê uma saciedade? Kátia, avaliar os desejos, essa fome excessiva, porque há um ponto importante que pode confundir fome com sede. O campo de sede é muito próximo do campo de fome. Então, estar com sede, às vezes, confunde com fome. Tá com fome, bebe água. Porque o campo de sede é que, tipo assim, é como se eles fossem lado a lado. Então, beber água primeiro para saber se não é isso. Interessante. Né? Por conta dessa confusão, por eles estarem bem próximos. Um outro nutriente que é importante, que dá bastante saciedade, é proteínas. Proteínas dá bastante saciedade e fibras.
Então, uma alimentação com bastante fibras, proteína e água vai te ajudar bastante. Eu tenho uma dúvida, falando em proteína. Porque aquelas barrinhas de proteínas que a gente encontra na farmácia, no supermercado, aquele chocolatinho gostoso, tem umas que vem até com biscoito dentro, tem muitas lá que tá dizendo sem açúcar, sem glúten, sem lactose, então assim, 000, tudo que a gente precisa e é delicioso. É seguro, doutora? Tem que olhar a composição, porque nem toda barrinha proteica, ela vem muita proteína. Às vezes ela vem mais industrializado carboidrato do que de fato proteína. Então olhar a composição é muito importante, porque muitos deles acabam sendo um alimento ultraprocessado e acaba não sendo uma opção viável. A suplementação de proteína mesmo, de whey, ela é muito importante e realmente alimento. Ovo, carne, inserir ao longo do seu dia. Eu falo sempre que é importante ao final do dia, Kátia, fazer um exame de consciência. Porque não é sobre você errar, é sobre você errar menos no dia seguinte, né? Porque nós mães carregamos muita culpa. Ah, eu levo muita culpa, errei muito hoje. Não, hoje eu errei, mas o que eu posso fazer amanhã para não continuar errando? Para ser então, melhor. Para ser melhor, é errar menos do que você... Um dia por vez, um né? dia por vez, porque a gente já carrega muita culpa, as pessoas já né, a gente acaba sendo bastante julgada, então nós precisamos ser leves com a gente mesmo. E uma forma disso é fazer o exame de consciência e procurar no dia seguinte errar menos do que você errou no outro Agora, dia. falando sobre exame de consciência e exame de exame mesmo, né? Também tem essa indisposição que vem junto com a gravidez. E muitas vezes a gente está assim com uma sonolência, às vezes está tonta, às vezes está enjoada. E na verdade, muitas vezes isso é a questão nutricional, que você está ali com baixa de vitaminas e que quando tu consegue organizar isso, nossa, parece que devolve o teu ânimo. Exatamente. Então, geralmente, quais são os exames que essas grávidas têm que fazer nesse período? Alguns nutrientes eles são importantes para essa disposição, o ferro. Então, se ele é um dos nutrientes importantes para essa disposição, eu preciso avaliá-lo. Avaliar hemoglobina, ferritina, fazer o hemograma, avaliação do ferro, isso é fundamental. E vitaminas do complexo B também. São elas que te ajudam nesse ânimo, né? Então, normalmente se avalia a vitamina B12 para saber como estão essas vitaminas do complexo B, principalmente a B12, e avalia também somado a isso, porque não é só a suplementação, mas a sua alimentação, porque suplementar e não cuidar da alimentação, eu não vou ter o complemento, eu não vou ter a totalidade. Eu vou dar algo que vai ser importante, porque você precisa suplementar, mas eu preciso cuidar da alimentação. Então, eu preciso te fornecer mais alimentos ricos em ferro, em vitamina B12, de maneira geral, todos os nutrientes, mas esses específicos é o que vai te ajudar. Uma coisa não substitui a outra. Não é porque você está suplementando que você vai deixar de realmente comer esses nutrientes, o alimento que vai te dar naturalmente, né? Essa questão da complexidade do polivitamínicos que você precisa nessa fase. Por isso que diz que é suplementação, você suplementa o que você não tem na alimentação. Duas dúvidas, creatina e chás. Pode tomar, pode consumir na gravidez? E colágeno também? São questões avaliadas de maneira individual. A creatina normalmente pode, tá? O colágeno depende também da avaliação individual. Mas chás, eu como nutri não recomendo. Não se tem estudos comprovando a dosagem segura que deve ser para cada gestante. Eu posso ter uma reação a um chá, uma xícara. A Kátia pode não ter. Então, por nós não termos essa segurança de quantidade, não é recomendado a gente utilizar chá durante a gestação. Viu, meninas? Cuidado com isso, porque tem muita gente me recomendando chá, viu? Não toma aquele chá pra quê? Pra dar leite. E aí, doutora, outra pergunta. Tem alimentos que realmente ajudam nessa questão de come isso ou toma aquilo que vai dar mais leite, vai ser mais seguro? Já no pós-parto, o chá pode entrar como uma substância que pode ajudar na produção do leite. Existem sim chás que são recomendados no pós-parto, né? Isso vem cá várias questões emocionais pós-parto, né? Então, normalmente alimentos que te trazem um conforto, que te trazem um acalento, eles são importantes também para a produção do leite, porque quando eu falo em produzir leite, qual é o fator que bloqueia a produção do leite e a ejeção? O estresse. O tal do cortisol, né? Então nós precisamos modular esse cortisol e a gente consegue sim com a alimentação, por exemplo, rica em ômega 3. Não só a suplementação, mas eu inserir mais ômega 3 na sua alimentação para modular esse cortisol.
trabalhar esse nível de cortisol também através da sua alimentação e da Ou seja, suplementação. controle o cortisol, controle o estresse, coma direito, se hidrate e você vai ter muito mais chances de fazer, né, uma amamentação mais efetiva, mas isso ainda é uma pauta, enfim, complexa. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu tô agoniada aqui porque eu tô cheia de dúvidas. E o que é muito interessante, gente, é que vocês acompanhem esse episódio. A gente sabe que vai ajudar muitas mamães e que a nossa Nutri maravilhosa aqui também, lembrando, vai acompanhar as mamães posteriormente, porque a gente sabe que depois tem produção alimentar, tem várias outras situações, mas que a gente precisa estar com os especialistas que vão nos acompanhar desde a gravidez, porque é um processo, tudo é um processo. E aí, para finalizar, eu queria que você falasse sobre esse processo, quem está gestando, quais são aquelas principais dicas, para que fique tranquila e passe por isso de uma forma leve e mais tranquila. Como eu falei, a gestação é uma oportunidade única que você tem de cuidar da sua vida e cuidar da vida de um bebê. Você está gerando um ser humano para colocar no mundo. Eu sempre falo, né? Quando você encontra uma grávida, como é que você diz? Que Deus abençoe e dê muita saúde. Então, quando eu desejo muita saúde, eu estou realmente dizendo que você tem um papel importante de cuidar do seu bebê e que a saúde dele também depende de você. Então, cuidar de si para cuidar dele também é importante. E dicas práticas: organiza o dia, organiza a agenda. A gente faz muito isso, Kátia. Nós colocamos tudo na agenda, despertador para acordar, lembrete para o trabalho, uma atividade importante, mas a gente não coloca na nossa agenda um lembrete para comer. Quando a gente pode arrumar a marmita bonitinha, sai com sua marmita, passa o dia todo, quando chega ela volta às vezes bonitinha para casa. Por quê? Porque a gente levou, organizou, mas nós fomos consumidos pela nossa rotina. Então eu sempre sugiro, coloca um lembrete também no teu celular, o despertador, hora do lanche, hora da água, porque isso vai te ajudar ao longo do dia você cuidar da alimentação, cuidar do teu trabalho, cuidar de você. Perfeito, doutora, muitíssimo obrigada. Para vocês que estão nos assistindo, aqui embaixo na legenda vocês vão encontrar as redes sociais da doutora Leidiane Ramos e esperamos que tenha sido um episódio muito útil para vocês. Continue nos seguindo, teremos vários outros temas muito importantes para tratar durante esse período tão lindo. É o período de gestar, é o período de gestar bem e, como a doutora Leidiane falou, com planejamento, com conhecimento, tudo fica mais fácil. Que Deus abençoe todos vocês e continue acompanhando o nosso quadro Maternidade Sem Filtros.